Deus. Gente, glória a Deus. Eu vou passar um vídeo para vocês, me apresentando um pouquinho mais, tá? Pode colocar o vídeo, por favor. Ah, tem musiquinha o vídeo, hein? Sem musiquinha não volta. Volta do início. Volta do início. Olha lá, minha esposa Irene. Volta do início, tá muito rápido esse negócio aí. Minha esposa Irene, minha filha Letícia, fez 15 anos agora esse mês. Pastora Zenete, minha pastora, Ana Paula Valadão. Pode continuar, deixa rolar. Pastor Márcio Valadão, meu pastor. Pastor Lucinho, o pastor que a gente quer ter, né? Isso, né? Esse aí é o pastor do Kids, lá da minha igreja, né? E esse aí é o Douglas! O Douglas Duarte. E aqui é um pouquinho das fotos, ó. Isso aqui é o que está acontecendo hoje lá na nossa ONG. É hoje, isso aí que vocês estão vendo de hoje, essas fotos, ó. Essa daí é o nosso refeitório, onde os meninos fazem atividades também. Olha lá, a gente hoje vai ter essa apresentação à noite, vai ter várias coisas, apresentações. Essa daí é o nosso laboratório de informática. Esse é os meninos visitando o clube do Atlético lá na Pampulha. E essas aí são as marcas que eu gosto de trabalhar, né? Deixa nas marcas ali no final, vê se consegue deixar lá. Pessoas normais, são só as que eu... as que eu gosto. Olha lá, ó. Pessoas Normais é um projeto de evangelismo que eu criei, uma plataforma de evangelismo. Influenciando é uma plataforma que o ano que vem a gente vai lançar para influenciadores cristãos. A CEP NASA. NASA é a ONG lá onde nós trabalhamos. A CEP é a instituição e NASA é aquela unidade que vocês viram. Que significa NASA, que tem foguete. É o seguinte: Núcleo de Amparo Social e Acadêmico. E por que tem um foguete? Porque quando uma pessoa da comunidade entra naquele lugar, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é aquilo que Jesus falou. É transformar a mentalidade das pessoas, tirar dessa miséria institucional, uma miséria que foi plantada na cabeça das pessoas. Porque se você chega numa comunidade, as pessoas falam: eu sou pobre mesmo, eu vou viver de Bolsa Família. Não é isso. O que a palavra de Deus fala? Fala assim, que nós podemos todas as coisas naquele que Jesus tem fortalecido sua vida? Essa é a primeira pergunta para ficar aí. Não levanta a mão não, tá? E a editora é também um projeto recente que eu quero entregar para vocês. A revista que... essa revista foi uma pregação que eu fiz na igreja sobre o orgulho. Eu vou passar para vocês aqui. Pode ir passando, vai tirando um, vai passando, pegando um, vai passando. Essa revista é da editora F21. Por que F21, pastor? Porque é meu nome, Fernando, e 21 porque é a minha data de nascimento, dia 21 de abril, né? Eu tenho 45 anos e tenho mais 45 ainda para viver, né? Não quero viver mais que 45 não, 45 está de boa. É a verdade, né, Dani? E tá aí, tá? Mas vocês não precisam ler agora ela, eu vou falar, depois vocês levam para casa. Mas aí atrás tem um QR Code, tem um QR Codezinho que vocês vão entrar aí depois. Esse QR Code tem lá um teste para saber quanto de orgulho existe em você. É um orgulhômetro. Então você vai poder entrar no orgulhômetro aí. Aí vocês depois pode, né, entrar. Mas eu quero passar também um segundo vídeo. Pode colocar o segundo vídeo disso que eu estou falando sobre os projetos sociais. Esse daqui é o nosso vídeo institucional. Eu quero que vocês assistam. Olá, meu nome é Irene. Essa é minha esposa, eu sou gente. Coordenadora aqui da Pastora CEP, Irene. do Núcleo NASA, Núcleo de Amparo Social Acadêmico. Nós iniciamos dentro da Lagoinha Borba Gato. Atendíamos na média de 30, 40 crianças e adolescentes. Com o número que foi crescendo aqui no Projeto NASA, nós precisamos expandir. Hoje nós estamos atendendo em média de 400 crianças e famílias. Nós temos aqui balé, jazz, hip hop, teatro, sala de música, informática, uma sala de beleza que atende a comunidade
atividade, rodas de conversas com os adolescentes, sala pedagógica, e as crianças se envolvem nessa história. E tudo isso só foi possível ser realizado graças aos mantenedores, as pessoas e as empresas que têm acreditado. E também a nossa presidente, Ezenete Rodrigues, que sonhou com cada detalhe desse lugar. E nós ainda temos sonhos maiores que só podem ser realizados com a sua ajuda. Você pode ser um mantenedor desse projeto, que foi idealizado primeiro no coração do Senhor. Entre em contato conosco para que mais e mais famílias sejam alcançadas. Ei, dá uma salva de palmas aí, gente. Ei, ele não acabou, continua, pera, vai que ele não acabou. Agora acabou. Vamos lá, dar uma salva de palmas. Gente, essa salva de palmas não é para a Irene, é para mim, é para Jesus, que Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém? Então vamos caprichar! Uhul! Glória a Deus. Gente, eu estou feliz de estar aqui, sabe? É a primeira vez que eu ministro para uma equipe empresarial como vocês, né? Para um projeto de marketing digital. Eu sou só eu malemar ministro na minha igreja. Eu prego na minha igreja umas 2 vezes por ano e olha lá, porque eu gosto de estar lá no meio, lá na raiz, lá com as crianças, né? Então eu sempre estou lá organizando as turminhas, a gente tem um trabalho muito grande, mas é uma honra estar aqui falando com vocês de um assunto que é, vamos dizer, o meu... me perguntaram outro dia se eu tenho medo de alguma coisa. Eu falei que eu tenho medo do Malamém. Vocês conhecem o Malamém? Eu também não conheço o Malamém, Douglas. Eu só sei que minha mãe, quando ela orava, quando eu era criança, ela falava assim: me proteja de todo Malamém. Entendeu? Então eu tenho medo do Malamém, né? E uma outra coisa que eu tenho medo também é do orgulho. Porque o orgulho, ele é algo que eu vivo ele. Ele é a pior característica que existe em mim. E eu estou falando porque não é porque eu não tenho e eu quero falar o que eu não tenho. Eu quero falar para vocês de algo, porque tem pessoas que são alcoólatras, tem pessoas que são pornógrafas, tem pessoas que são cleptomaníacos, ladrões e tantas outras coisas, né? Pessoas que são violentas. Eu sou orgulhoso. E o orgulho é como... É algo tão grande em mim, que ele é algo como um alcoólatra falando assim: eu não consigo sair do alcoolismo. O orgulho é isso que eu vivo. E numa jornada, eu falo que eu vivo uma jornada com o Senhor, com o Pai. Porque para eu viver e para eu dominar isso, ou para eu vencer isso, sozinho eu não consigo. E durante 9 anos, eu estou nessa jornada de redenção do orgulho. E eu sou cristão desde criança. A minha mãe me levava para a maior, na época, e nos anos 80, a maior favela de São Paulo, que era o Heliópolis na época. A minha mãe levava eu, que ela começou a fazer trabalhos com crianças na favela, nas casas que tinham dentro da favela. Eu lembro, Douglas, que a primeira reunião de crianças, veio 120 crianças. Ele não sabe, e os caras vinham entregar as crianças com metralhadora. Ó, tia, meu filho aqui, tia. Amém, fica aí, né? E assim, eu carrego esse legado da minha mãe, da minha família, de implantação de igrejas. Mas, durante muitos anos, eu estou aqui em Minas, 9 anos. Eu já tive 2 empresas. Uma eu vendi, a outra quebrou. Eu já fui gerente administrativo de uma franquia chamada Adicus Cosméticos. E o tempo que eu fui, eu aprendi muito. Eu era gerente administrativo. E tinha um ranking. Nesse ranking, eu cheguei a ser o segundo do Brasil na questão administrativa.
a gente teve de tudo. A minha esposa tinha uma empresa de mais de 1.500, 2.000 funcionários, antes de eu conhecer ela. E nessa jornada que o Senhor nos convidou, através de uma palavra que foi liberada, e olha, eu quero que você preste atenção, não sei se você é cristão ou não, acredita em Jesus, não acredita, mas não tem como não acreditar naquilo que a gente consegue sentir. Eu sinto. E se você quer ver Jesus, olhe para mim. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser reflexo do Pai. Nós temos que ser filhos, nós somos filhos, e todo filho é reflexo do seu pai. Você já viu que um filho de uma casa toda destruída, que o pai é alcoólatra, que a mãe é prostituta e etc, etc. Quando você vê aquela criança, você consegue enxergar os pais nela? A maioria dos casos. Nós precisamos ser enxergados como filhos de Deus. Então, olhe para mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sou mais que vencedor. Estou num processo. E esse processo, para muitas pessoas, só passam depois que Jesus voltar ou que a pessoa morrer. E lá na eternidade nós seremos perfeitos. Lá na eternidade nós seremos perfeitos. Então eu vivo essa questão. E quando eu cheguei aqui, a pastora Zenete, vocês viram a imagem dela ali, a foto dela, ela me abraçou. Trabalhei muito tempo, trabalho com ela até hoje. Estava com ela, antes de vir aqui, eu estava com ela estava me atendendo como minha pastora, falando, filho, presta atenção. Estava até falando para o Douglas, né? Eu falo assim, que ela estava lá me puxando a orelha, né? Ela estava falando lá das coisas que eu preciso melhorar, né? E eu acho que é tão legal, a gente não quer ouvir isso. E o Douglas estava falando isso, a gente não quer ouvir crítica, mas é as críticas que nos fazem crescer. Essa palavra, a crítica, a crise, porque a palavra crise, ela tem uma etimologia que é crescimento. A raiz dela significa crescimento. Então, quando a gente está em crise, é que a gente está crescendo. E a gente pode crescer mais rápido ou menos rápido. Ou falir. Depende daquilo que você quer para a sua vida. E eu decidi, eu quero mudança. E daí as pessoas vinham me falar, você tem um problema numa raiz, porque na nossa vida existe uma raiz. Lembra que eu falei aqui que as crianças é a raiz da igreja? E a raiz, se a semente, quando a semente ela cai, e o que acontece com a semente para ela brotar? Ela tem que morrer, senão ela não floresce. Aí ela começa a florescer. Se os nutrientes da terra estão bons, se a terra é boa, se a terra é preparada, se existe tudo aquilo que precisa, ela cresce como uma planta, uma árvore muito bonita. Porém, se ela cai numa terra árida, sem nutrientes, com pedregulhos, tem até a palavra de Deus que fala sobre as sementes, né, os vários tipos de semente, né, ela às vezes nem cresce ou às vezes morre. Minha mãe, ela sempre me ensinou a raiz. Ela sempre me ensinou o caminho certo do Senhor. E quando eu cheguei a ser adulto, depois que eu me casei, e depois que eu estou falando para vocês que 9 anos atrás eu tive esse confronto, e eu fui confrontado da seguinte forma: existe uma raiz de orgulho em você. Eu lá sabia que é a raiz de orgulho. Às vezes a gente fala orgulho para o povo aí, o povo pensa que é o orgulho LGBT, que não tem nada a ver. É sério, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, eu fiz uma revista de uma palestra que eu fiz, de uma ministração, ela é o orgulho. Ah, o orgulho? Eu falei, não é esse orgulho não, infeliz. É outro orgulho, é o orgulho que existe em nós, é a raiz de todos os males. É a raiz que fez com que Lúcifer, que Satanás houvesse a queda dele e 1/3 dos anjos. Por causa do orgulho, porque o orgulho fez com que ele fosse maior do que Deus. E lá no jardim, por que o homem caiu? O homem caiu por causa do orgulho.
Porque Satanás falou assim, olha, você pode comer, você não vai morrer. Porque Deus falou o que para Eva, Adão e Eva? Falou assim, não comas do fruto dessa árvore. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Presta atenção. Mas daí a serpente chegou lá, Lúcifer, através da serpente, chegou lá e falou assim, mas quem falou que você vai morrer? Você não vai morrer, pode comer. Ah, não vou morrer? Não vou morrer. Gente, eu não sei que mulher mais idiota é essa de conversar com bichos. Se um bicho conversar comigo, eu saio correndo. E ela foi lá e comeu. Por quê? E ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, quis conhecer, quis saber, quis ser igual a Deus. E foi aí, tem muito mais ministração, eu só vou pincelar essa parte aqui para vocês entenderem, tá? Qualquer dia a gente vai ter um momento de falar sobre a teologia toda, mas eu quero só pincelar isso, porque nós somos de Deus. Eu estou falando aqui que você é filho de Deus. Você reconhece isso em você? Tem muitas pessoas que não conseguem reconhecer isso. Primeira coisa, você é filho de Deus. Você pode não estar se sentindo filho de Deus, mas você é. Segunda coisa, existe algo que corrompeu a nossa pureza. E o que corrompeu a nossa pureza foi o pecado. E o pecado inicial foi o orgulho. O primeiro pecado lá no céu foi o orgulho. Então, nós, com a corrupção do pecado, nós nos tornamos orgulhosos. E o pior de tudo, gente, é que quem é orgulhoso não sabe que é. Porque o orgulho é igual mau hálito. Só sabe quem é orgulhoso quem está escutando, né? O cara que tem mau hálito não sabe que tem mau hálito, né? É só quem está conversando com ele que sabe, né? E daí o orgulhoso é o seguinte, você quer saber se é orgulhoso? Pergunta para os seus entes queridos, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a filha. Pergunta, você me acha orgulhosa? Ou melhor, pergunta de longe, tá? Não pergunta de perto não, tá bom? Porque o orgulho, ele é tão sorrateiro, o orgulho ele é tão escondido, que a gente não sabe que a gente tem. E isso foi o que eu vivi toda a minha vida. Eu fui descobrir isso com mais de 30 anos de idade, 35 anos de idade. Não mais, 37 anos de idade eu fui descobrir isso. Sobre o orgulho. E daí a pastora falou assim, então filho, vai ministrar sobre o orgulho. Porque nada mais do que um orgulhoso para falar, um orgulhoso em recuperação para falar sobre o orgulho. Você já viu, por exemplo, fazer o encontro de casais, quem for ministrar não é casado? É complicado, não é? É complicado, não é? É tipo isso, é complicado. Então, eu comecei a estudar, comecei a identificar e comecei a escrever as coisas que me faziam orgulhoso. Uma das coisas que para vocês terem ideia, eu vou lembrar de uma coisa aqui, depois a gente vai entrar na parte aqui da nossa revista, do que está escrito, mas eu lembro que uma vez eu era tão orgulhoso, porque orgulhoso não é aquele que não quer ajuda, não é isso, é tão superficial, é isso também, mas não é superficial isso, sabe? Eu lembro que um dia eu estava como gerente administrativo numa empresa, tinha um funcionário que era o meu auxiliar financeiro, eu falei, cara, me faz uma planilha, coloca isso aqui, né, e tal. Ele fez e me entregou a planilha. Na hora que eu peguei a planilha, eu olhei assim, cara, que merda é essa que você está me entregando? Olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus, deixa que eu faço. O resultado estava certo. O resultado estava certo. Porém, o orgulho e o perfeccionismo, porque, olha, posso dizer, todo perfeccionista é orgulhoso, tá? Então, se você é perfeccionista, já coloca um X aí que você é orgulhoso, tá? Então, eu tive que passar por processos, para chegar um dia para esse meu amigo de escritório,
eu cheguei para ele e falei assim, cara, me perdoa daquele dia que eu falei com você daquele jeito. Eu não podia ter falado daquele jeito. Eu cheguei e pedi perdão para ele. E para pedir perdão, vocês estão entendendo? Que são processos. Você não vai sair daqui curadinho, bonitinho. Eu não estou ainda. Sabe, tem dia que eu falo assim, tem dia que eu estou tão nervoso, que eu falo assim, caramba, eu não quero saber, eu sou orgulhoso mesmo, que merda, eu sou orgulhoso. E daí, quando eu vou deitar lá na minha cama lá, eu deito com a minha esposa e fico lá pensando, porque nada mais do que um travesseiro, é o nosso confidente, o travesseiro, não é? Aí eu fico assim, e Deus, né? Porque Deus não deixa passar nada. Então, se você está pecando, Deus sabe, tá? Só queria te falar isso. Aí eu fico assim, nossa, hoje eu não consegui não cair na mesma armadilha que eu caí ontem. Armadilhas, por isso está escrito armadilhas aí, ó. Porque uma armadilha você não espera, né? E daí eu falo assim, poxa, eu de novo falei da planilha, eu de novo menti, eu de novo quis fazer de vítima para as pessoas ter dó de mim, eu de novo não sei o que lá, e eu no meu travesseirinho lá falando isso, eu falo, pai, eu não chamo mais Senhor, Deus nada, é Pai. A gente que chama, a gente fala Deus, né? É Deus, é o Senhor, tá bom, Ele é tudo isso, mas Ele é Pai. Quer mais intimidade do que essa, do que chamar Deus de Pai? Jesus Cristo ensina a gente a falar assim. Como que Jesus Cristo ensina a gente? Ele ensina através da oração mais orada no planeta, universo de sempre, a oração do Pai Nosso. O que Ele fala? Pai Nosso. Ele já está compartilhando o Pai. Jesus é nosso irmão. Não chama Jesus de pai, não, gente. Jesus é nosso irmão. Não é, Douglas? Já parou para pensar nisso? Jesus é nosso irmão. Ele fala, Pai Nosso. Já está multiplicando o Pai Nosso. Já está trazendo o que a gente fala de paradigma, né? Como é que você quebra um estilo de vida, um paradigma? É repetindo uma informação diversas vezes, até que aquilo se torne rotina na sua vida. Ai, quem fala isso é minha nutricionista. Eu tenho uma raiva dela, porque eu tenho vontade de comer tudo que eu quero, sabe? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a pregação. Para a palestra. Aqui, amém. Glória a Deus. Isso. Aí Jesus continua falando assim, venha a nós o seu reino, não é isso que ele fala? Não é isso? Os crentes falam de um jeito, os irmãos católicos de outro, mas venha o reino, não é? Porque tem gente que fala assim, eu só vou viver o reino de Deus quando eu morrer. Não, mas Ele quer te ver brilhando aqui. O reino dele tem que fazer nessa terra presente na sua vida. Então, se vocês estão aqui aprendendo tudo isso, o Douglas falando, fazendo vocês ficar pulando de um pé só, a Dani falando de organização, eu falando para vocês bater palma, falar amém Jesus, é por quê? Porque nós estamos treinando o reino de Deus. Nós estamos treinando a plenitude. Porque o diabo não quer ver a gente morto, mas Deus quer ver a gente pleno. Mas como que o diabo mata a gente? O diabo mata a gente dando migalhas. Os maiores, as pessoas mais ricas da humanidade são todas judeus. Por quê? Porque elas têm a palavra de Deus no coração delas. Não estou dizendo de crente. Porque cristão, crente é depois de Jesus. Mas antes de Jesus tinha os judeus. Porque eles têm a palavra dentro deles. E a palavra de Deus diz que você pode, que você consegue ser liberto, que o reino de Deus tem que estar em você, que você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você não tem que passar por que você está passando. Se você é filho de Deus, você não precisa viver essas
essas coisas que estão escritas aqui dessa raiz, porque essa raiz, quem plantou na humanidade foi o diabo. E isso daqui, gente, eu já vi tanta gente perder família, vida, se matar, perder oportunidades por causa disso, do orgulho. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Vai falando o tempo aí, viu, gente? Que eu sou pastor, o pastor gosta de falar. Vocês vão ver no tempo aí, tá? Porque se eu não conseguir falar tudo, vocês têm um material na mão de vocês aí que vocês vão dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. Por que a mentira faz parte do orgulho? Olha, gente, a mentira, as pessoas às vezes contam mentiras para manter uma imagem. A mentira mantém uma imagem. E às vezes a mentira, por que a pessoa usa a mentira? Para fugir de críticas. Lembra que a gente falou que críticas são importantes e são saudáveis nas nossas vidas? Mas a pessoa orgulhosa, ela não quer ser confrontada. A pessoa orgulhosa, ela cria uma carapaça, assim, ela cria uma armadura, que inclusive essa armadura está escrita no livro de Jó, através de um monstrão chamado Leviatã. É a analogia que a Bíblia faz com o orgulho, o Leviatã, que era um monstro que não dava nem para espetar ele, que ele tinha uma armadura em volta do corpo dele. E então, as pessoas que usam mentiras e máscaras emocionais, elas não querem ser confrontadas. Isso é orgulho. Como assim? Porque usa a mentira, que ela acredita que é um valor que ela tem, às vezes, e não é. A segunda característica do orgulho é a insatisfação e ingratidão. Gente, a ingratidão, ela é tão complicada, porque por conta da insatisfação e da ingratidão, a pessoa não sai da onde ela está. Ela fica patinando. Você já ouviu falar da pessoa que fica patinando? Você sabe, não sei se vocês conhecem bem assim da Bíblia, das histórias bíblicas, mas na Bíblia diz assim que o povo de Deus, teve novela, tá, na Record, tá? Então vocês vão lembrar que o povo de Deus saiu do Egito porque eles eram escravos. E daí eles atravessaram o Mar Vermelho. Vocês sabem dessa história, né? Que o povo saiu e atravessou o Mar Vermelho? Isso. Aí eles tinham 40 dias para chegar até a terra prometida, até a terra prometida. Só que eles ficaram 40 anos. Por quê? Insatisfação e ingratidão. Por causa de insatisfação e ingratidão, eles ficaram 40 anos. Agora vamos dar um exemplinho aqui, ó. Você já ouviu falar de pessoa lamurenta? Pessoa goteira? Eu falo para minha mulher, às vezes, mulher, você está meio goteira hoje, hein? É aquela que fica assim, gotejando até, né? Sabe como é, né? Isso. E pessoa que fica reclamando, tem tantas bênçãos para falar, mas prefere falar das desgraças. Não fala das coisas boas. Uma insatisfação, uma ingratidão. Gente, eu sou grato. Eu estou falando isso para vocês, mas eu passei por tudo isso aqui, tá? Algumas coisas aqui eu já tirei, outras coisas ainda estão, tá? Mas insatisfação, pessoa insatisfeita, ingrata, nunca vê o copo sempre meio vazio e não meio cheio. Aí a terceira coisa é a inveja. A inveja é um ressentimento da realização alheia. Isso acontece muito nas famílias, isso acontece muito no trabalho, isso vai acontecer muito na equipe de trabalho de vocês. Isso não acontece com vocês, né? A Dani, ela está, eu tô com inveja. Eu até sei porque as mulheres têm inveja da minha mulher, né? Porque eu sou um cara, né, gente? Você está entendendo, né? Mas as pessoas, elas precisam entender que a inveja, ela faz parte do orgulho. Vou dar um exemplo aqui. Quando não reconhecemos em nós mesmos a capacidade de realização. Você consegue reconhecer a capacidade em você?
Porque a pessoa que não consegue, se você não conseguir reconhecer que você é capaz, você vai ser invejosa em algum momento. Entendeu? Quando não valoriza a sua própria felicidade e os frutos merecidos, colher os frutos merecidos. Gente, eu tenho uma dificuldade de colher os frutos merecidos. Eu tenho muita dificuldade. Mas isso é uma fratura emocional. É uma fratura emocional você não colher os frutos que você merece. Vamos lá, outra aqui. Não compreendemos a nossa identidade. Por que eu falei muito para vocês e vou continuar falando? Você é filho, você não é escravo. Você pode até ser servo, mas antes de tudo você é filha. Você é filha. Você tem a identidade. Pastor, não sei o que é. Fernando. Pastor não, né, Douglas? Fernando, né, Douglas? Gente, se eu errar, vocês estão entendendo, né? Na verdade não é errar, né? Isso, amém. Glória a Deus, irmã. É isso, glória a Deus. Você precisa entender que você tem uma identidade, você não precisa usar a identidade de ninguém. E a inveja é querer usar a identidade de alguém para si próprio. Dá uma palma para Jesus aí, gente, que agora foi boa essa. Essa foi boa. Então entenda isso, tá? Vamos lá. Vamos correr aqui que a irmãzinha já pôs o 15 minutos, já faz 5 minutos já. Vitimismo. Vou contar a história para vocês. A minha avó, ela já está no céu, né? Eu espero. Amém. Então, quando ela era viva, a minha avó é serva de Deus, profeta, né? Ela que profetizou quando eu tinha 17 anos que eu seria pastor. Por isso que eu acredito que ela era profeta, né? Enfim. Aí, a minha avó, a gente gostava de brigar na casa da avó. Eu sou o neto, primo mais velho, né? E eu sempre fui brigão. Sou brigão até hoje. O Douglas falou que eu sou brigão, né, Douglas? Eu sempre fui brigão, Douglas. Aí a gente ia para a casa da avó e começava mal quebra-pau, né? E não sei o que, véia, não sei o que, e com os primos. E daí, sabe o que minha avó fazia? Ela fingia de desmaio. A minha avó fingia desmaio. Aí quando ela fingia desmaio, a gente não sabia dessas coisas. A gente, não, vó, para de brigar, a avó aqui, cara. O vitimismo é uma forma de querer chamar a atenção. Olha aqui, vamos falar alguma coisa sobre o vitimismo. A pessoa sempre se coloca como vítima. Às vezes eu faço isso. Gente, mas toda vez que eu faço isso, eu vou lá para o travesseiro, né, o meu conselheiro, e eu dá vontade de me bater, sabia? Porque eu falo, poxa, um cara tão inteligente que nem eu, tão burro. Porque às vezes eu me faço de vítima para chamar atenção. E tem pessoas que colocam culpas nas outras pessoas, atribuem a culpa às outras pessoas. Tem pessoas que se recusam a buscar uma solução. Se faz de vítima. Estamos vendo o vitimismo ali, a vítima, mas ela não quer resolver, ela quer permanecer no lugar de vítima. Não conecta, Douglas? Você está entendendo? Vamos outra aqui. Exagerar as dificuldades, usar o sofrimento como forma de obter atenção. Gente, o problema do pobre não é porque é pobre, é a mentalidade. Porque tem muita gente sem dinheiro rico. De mente. Aí o pobre que a gente vê, que a gente conhece, que é o pobre que a gente ouve escutando nas rodas de conversas, é aqueles que usam o sofrimento para obter algo. Não querem uma transformação, querem continuar sendo os pobres miseráveis para continuar sendo alimentados por uma mão que venceu na vida. Ele não quer vencer na vida. Isso é um problema dos vitimismo. Bom, vou avançar aqui para ir mais rápido. A irmã da plaquinha sumiu, acho que dá para a gente dar uma burlada aqui, né? Necessidade de aprovação. Olha, quinto, né? Gente, a necessidade de aprovação é uma das piores pragas que eu carrego, irmão. Como você chama? O Jonathan, não é irmão, não é Jonathan. Amém!
Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? O negócio aqui da necessidade de aprovação, para mim, é terrível. Eu mando as coisas para o Douglas e fico lá esperando. Será que ele vai falar que está legal? É verdade, viu, Douglas? Da próxima vez você fala, tá? Só para eu... Tá? Amém, Douglas. Isso. A necessidade de aprovação, ela é terrível. Porque, gente, a gente não precisa ser aprovado. A única pessoa que precisa nos aprovar é o Pai. E nós... Sabe como que você consegue ser aprovado pelo Pai? É somente através da obediência. Se você é obediente, às vezes é tão longe a gente falar de Deus e Pai assim, então vamos falar aqui na terra, né? Jonathan? Emanuel, seu filho. O que você quer dele? Mais isso do que tudo, não é? É isso. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, você é Deus e Ele é a gente. O que você quer dele? Aí. Pronto. É isso. Então a gente tem uma necessidade de aprovação. Gente, a gente tem uma necessidade de seguidores. Estava contando para o Douglas que há 33 dias atrás, eu falei assim, eu não quero, esse negócio de Instagram, ele é uma praga. Eu não vou mais entrar nesse Instagram, esse negócio é para deixar o retardado mais retardado. Porque a gente fica retardando lá, né? Deita na cama, no lugar, qualquer lugar, e fica lá rolando o negócio, que nem um doido. Não lê nada. Quem já passou mais de 1 hora fazendo isso? Vocês estão com vergonha de falar, né? Eu sei que vocês ficaram. E fica lá. Eu falei, eu não quero mais isso. Daí, eu acho que o Zuckerberg, o dono lá, me escutou falando isso. Ele escutou. De 32 dias para cá, entrou 18 mil seguidores no meu Instagram. Eu só tinha 200. Eu tenho vídeo de 14 milhões e 500 mil. Mas para que isso serve para mim? E porque isso daqui era uma vontade de aprovação minha. Douglas, eu sei que precisa, tá? Mas deixa eu continuar com o meu pensamento, tá? Isso. No seu trabalho você precisa, mas e para a sua vida pessoal? Você precisa disso? Você precisa disso na sua vida pessoal, seguidores? A gente precisa seguir a Jesus. Os seguidores têm que seguir o nosso estilo de vida. Como o apóstolo Paulo, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, você tem que começar a falar assim para as pessoas que estão na sua casa, o seu filho, sua filha, sua esposa, sei lá quem que é, sua sogra, não, sogra esquece, a sua mãe, entendeu? E falar assim, sede meus imitadores, porque hoje eu sei o que é ser de Cristo. Porque hoje eu sei que eu sou filha. E as pessoas têm que olhar e ver em você a luz. Gente, quem não vai comprar... Mineiro que fala isso, deixa eu comprar na sua mão. Até eu entender que isso era, cara, comprar na sua mão. Lá em São Paulo não usa essa expressão, né? Comprar na sua mão. Até eu entender o que era isso, mas quando as pessoas vê Cristo em você, elas vão querer comprar na sua mão. Porque a imagem de Jesus em nós, ela passa... Confiança. Isso aqui, orgulho, não passa confiança. Não passa confiança. É por isso que isso tem que ser quebrado da sua vida. Vamos correr aqui, ainda tenho mais 20 minutos, né? Isso. Arrogância, né? Tem a arrogância aí. O arrogante acredita que não precisa de ninguém, né? Algumas características. É raro ter conhecimento desse comportamento, é raro ter consciência desse. O arrogante não sabe que é arrogante. Não sabe, é mau hálito, entendeu? Ele
sofre para entender isso. Falta coragem para um arrogante levantar a mão e pedir desculpa. Falta coragem, falta força para ele falar assim: eu estou errado, me perdoa. Vamos passar para o próximo aqui, porque a Rose lá está querendo me cortar aqui. Ofensa. 5 minutos tá bom, Rose. Ô Rose, te dou minha canequinha, você dá mais uns 10 minutos aí. A sétima questão é a ofensa e falta de perdão. Gente, eu não vou nem ler ali a falta de perdão, porque é uma das principais características do orgulho, é a falta de perdão. As pessoas, a falta de perdão, ela gera câncer nos ossos, porque a pessoa ela fica tão amargurada, ela fica tão presa, tão ressentida, ela fica tão nervosa, a cabeça dela dá um pane que libera substâncias do próprio organismo que intoxica o ser da pessoa. E a pessoa não consegue caminhar, ela não consegue ir por um outro nível, ela sempre vai estar carregando uma bagagem. E é uma bagagem grande, é um fardo grande a falta de perdão. E a gente, quando começa a falar sobre falta de perdão, a gente entende assim muitas coisas. Por exemplo, pessoas que foram abusadas quando era criança, meninas que foram violentadas pelos próprios pais ou irmãos, mulheres que foram traídas, maridos que foram traídos, homens e mulheres que foram enganados pelo sócio, e carregam isso. A minha avó não conseguia perdoar a minha tia, que é a minha avó, mãe do meu pai, não conseguia perdoar minha tia, irmã da minha mãe, por anos. E um pouco antes dela morrer, ela chegou e falou assim: Dalva, o nome da minha tia, Dalva, me perdoa. Jesus me ensinou. E a oração que a gente falou aqui no começo do Pai Nosso, fala assim, a gente faz uma súplica para o Pai, para Deus, dizendo assim: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós. Mas você perdoa? A gente perdoa? A gente só consegue ser perdoado se a gente perdoar. Isso é a lei da semeadura. Plantou, colheu. O que você planta abacate, você não colhe abobrinha. Se você plantou falta de perdão, você não será perdoado. E para encerrar isso, eu quero passar um vídeo lá. Passa o vídeo para mim, Rodrigo, por favor. Seja bem-vindo. Preste atenção no vídeo, gente. Ao Gospel Class. Queremos só 1 minuto da sua atenção. Esse é um momento Pare e Pense. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Você me rejeitou, você me negligenciou. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que 2 pessoas se separem, é essencial que se perdoem. Então você me desprezou. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa. Você usou meu amor.
Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Você levou minha capacidade. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Você deixou minha mãe. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste. Você me deixou sozinho. De acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Você tirou tudo de mim. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pai, eu te perdoo. Pense nisso. Nele. Rodrigo, põe um fundo pra mim, Rodrigo. Gente, fecha os olhos, por favor. Tudo isso que a gente escutou aqui, a maioria dessas coisas, como eu falei, eu vivi tudo isso, vivo ainda. Estou em recuperação. Sou um doente. Eu trato até hoje a depressão. Tenho muitos problemas com a depressão. Tive muitas vezes vontade de suicidar no passado, hoje não mais, porque hoje eu sei a minha identidade, conheço minha identidade. Mas uma das maiores questões no orgulho também é o perdão. E para você avançar para o próximo nível, para você desbloquear o seu verdadeiro potencial, você precisa voltar naquele momento, voltar naquele dia, aonde você foi ferido emocionalmente, aonde você foi violentado psicologicamente, materialmente, fisicamente, e chamar Jesus. Coloca um soaking para mim, por favor. Uma música de adoração de fundo. E chamar Jesus. Porque o único que pode te dar capacidade para chegar em algum lugar é Jesus. O único que pode, e a decisão de perdoar, queridos. O perdão, ele não é sentimental. Esse perdão que eu estou falando para você, eu sinto que eu perdoo. Não é esse. O que eu estou te falando é decisão. E na nossa vida é uma vida feita por decisões. Se você tem uma vida boa, é porque você tomou uma decisão boa. Se você tem uma vida ruim, é porque você tomou uma decisão ruim. E nesse momento eu estou te convidando a tomar uma decisão de liberar perdão. Não um perdão emocional. Abaixa um pouquinho. Mais um perdão com Jesus. E o perdão com Jesus é aquele que ele pega na sua mão e vai caminhando por você por esse caminho.
E você vai vendo todas as agressões e agressores que passaram por você. E você vai falando: eu perdoo, eu não consigo por mim, mas Jesus consegue por mim. Jesus deu a vida dele por você. Jesus padeceu na cruz por você. E hoje você pode dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não tenha vergonha. Se você quiser chorar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer o que você quiser agora, é um momento de libertação. É um momento que te destrava para todas as coisas que Jesus tem para a sua vida. Douglas está ministrando, o professor Douglas está ministrando destravamento, mas eu quero te falar que a maior destrava que você tem é a destrava que Jesus pode colocar, destravar da sua vida. A maior destravamento que você pode ter é o destravamento da falta de perdão, é o destravamento do pecado, é o destravamento daquilo que te prende, que prende as suas emoções, porque nós não fazemos coisas por causa das emoções, nós não realizamos projetos maravilhosos porque somos presos nas nossas emoções. Somos presos, somos algozes dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é o algoz de tudo isso. Os sentimentos, as marcas que você carrega. Talvez a raiz do orgulho, ela se potencializa por conta das marcas que você viveu lá quando você era criança. Você consegue voltar naquele tempo e convidar Jesus? Eu quero que você repita comigo, continue de os olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Repitam comigo essa oração. Pai, você vai falar bem alto. Se você quer mesmo destravar e vencer, você vai falar bem alto. Pai, eu preciso do Senhor. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço a minha mentalidade, as minhas deficiências, o meu pecado, o orgulho, a falta de perdão, as mentiras, o vitimismo e tudo isso que foi ministrado. Mas a partir de agora, a partir deste momento, eu clamo: me livra, me purifica, traz salvação na minha vida. E eu aceito o Senhor como meu Salvador, como meu Redentor e como o homem que vai destravar a minha vida em todos os níveis, no nível espiritual, no nível emocional, no nível sentimental e no nível material. Essa noite eu declaro que a minha vida nunca mais será a mesma. E eu declaro que o Senhor é o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. E eu sou seu filho ou filha. Agora você vai falar assim, o seu nome, tá? Quando eu falar o meu nome, você vai falar o seu nome. Eu, Fernando, entrego a minha vida e te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque ainda que não aconteça nada aqui nessa terra, eu sei que eu vou morar com o Senhor por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas para Jesus? Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida.
E que essas palavras, elas possam encontrar morada no seu coração. E que o Senhor possa transformar e destravar tudo que precisa destravado. Amém? Glória a Deus!